Marcos 16, a partir do versículo 15, assim está escrito na palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Diga comigo: e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Pai, a tua palavra foi lida, que o teu Espírito venha aplicá-la ao nosso coração. Dai-me, ó Deus, a inspiração do alto para compartilhar esta mensagem, conforme tu compartilhou no meu coração. Abre o entendimento do teu povo para que eles recebam. Eu repreendo agora toda fortaleza do inferno, para que não venha agir bloqueando a mente do teu povo, mas que a mente do teu povo esteja agora selada com o sangue do Cordeiro, para receber a semente, e essa semente vai florescer, vai frutificar e vai dar fruto para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Podeis tomar o vosso assento e vamos nessa noite entrar nesta ministração, que é a segunda ministração sobre tipos de oração. Falamos na semana passada sobre a oração padrão, e os irmãos que vieram com certeza nunca mais vão olhar o Pai Nosso como viam antigamente, mas vão olhar agora com um novo olhar, por causa da profundidade do que foi ministrado aqui na semana passada. A partir de hoje, os cultos vão estar sendo gravados, né? Começamos domingo passado, agora, graças a Deus, já instalamos internet na igreja, amém, irmão? Porque a gente vive pela fé, a gente vai fazendo e Deus vai provendo, né? E Deus vai mandando o recurso. Então, a partir de hoje para frente, os cultos vão ser gravados. Se porventura você não puder estar no culto, aí você vai ter a oportunidade de ver o culto, né? Aí eu vou ver a mensagem, eu vou ver o culto que eu não pude participar. Glórias a Deus por isso. Agora não é para se acomodar em casa, não. Ah, vou ficar em casa assistindo o culto. Não. É só naquele dia que você não puder mesmo vir. Amém? Glórias a Jesus. Então vamos lá, querido. Hoje nós vamos falar sobre a oração de sinais. Aqui, nesse texto que nós lemos pelo menos 5 coisas que Jesus disse que aconteceria para aqueles que creram, ou para aqueles que recebessem o Evangelho com fé. Ele disse pelo menos 5 coisas aqui. Louvado seja Deus. Vamos estar detalhando para os irmãos. Mas em primeiro lugar eu quero que você entenda que os sinais, eles dependem da fé, né? E se você quiser trazer papel e caneta, como a nossa diaconisa Edinalva está fazendo ali, fica à vontade para você ir anotando, porque é assim, ó, aquilo que a gente ouve, a gente tem facilidade de esquecer, mas aquilo que você ouve e escreve, fica gravado no teu cérebro. Você aprende com mais facilidade quando você escuta e anota. Louvado seja Deus, você está usando os sentidos, né? Você está ouvindo, você está vendo e você está também escrevendo. Então isso fortalece o teu aprendizado. Louvado seja Deus. Inclusive você que quer memorizar o versículo da Bíblia, eu vou te dar essa dica. Pega o versículo e anota ele. Anota o versículo todinho, aí depois você lê, relê, aí fica na tua memória e você, passa anos e anos, você não esquece mais aquela palavra. Isso são técnicas que a gente usa com a graça de Deus e a gente vai crescendo, né, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, os sinais dependem da fé. Em Marcos 16, 17, ele diz: esses sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Então, para ter os sinais, a gente tem que crer, tem que acreditar, senão não vai viver os sinais. Os sinais não vão acontecer na vida do incrédulo, porque a própria palavra disse: esses sinais seguirão aos que crerem. Eu me lembro que no começo da minha fé, eu peguei um embate com um irmão que era batista tradicional, e ele não acreditava nos sinais. E aí ele, querendo me provar
sinais só foi para os apóstolos, que não é mais para a igreja hoje, né? O falar em línguas, o poder do Espírito Santo, que ali só foi para os apóstolos, que não é mais para a igreja hoje. E eu dizer, não, de jeito nenhum, a Bíblia diz ou seja, isso é para nós, enquanto a igreja estiver na terra. E ali foi aquele embate, ele mostrando versículos, eu mostrando para ele. Aí quando foi um dia, o Espírito Santo me trouxe o entendimento desse texto, isso logo no começo da minha fé. Aí eu cheguei para ele e disse, pronto irmão, hoje nós vamos resolver a nossa peleja. Olha aqui o que é que está escrito aqui na Bíblia. Aí eu li para ele. Aí quando chegou na parte dos sinais, eu disse assim, ó, e esses sinais seguirão a quem? Os que crerem. Então se o senhor não crê, o senhor permanece salvo, porque a salvação não depende de sinais. A salvação depende de quê? De receber Jesus, de confessar Jesus como Senhor e Salvador e se arrepender dos pecados. Não precisa ter os sinais para ser salvo, mas os sinais é para o crente salvo que já recebeu Jesus e que quer poder do céu para fazer a obra de Deus. Então o irmão continua salvo sem crer nos sinais, e eu vou continuar salvo crendo nos sinais. Amém, irmão? E aí resolvemos o problema. Louvado seja Deus. Mas teve um dia, irmãos, olha como é que Deus trabalha. Ele era um missionário que gostava muito de evangelizar na porta dos bancos, em hospitais. Aí quando foi um dia, ele estava em um posto de saúde lá evangelizando, e de repente uma senhora pediu para ele fazer uma oração. Faça uma oração por mim. E aí ele ficou apertado, ele tinha que orar, né? Ele não podia negar uma oração. Ali quando ele orou por aquela mulher, a mulher foi curada. Olha que coisa, pela fé daquela mulher ela foi curada. Aí ele falou, irmão Evaldo, a partir de hoje eu creio nos sinais também. Eu creio que Jesus cura também. Louvado seja Deus, porque é Deus quem faz através do homem, para que o nome dele seja glorificado. Segundo, os sinais dependem da fé. Agora a fé depende do Evangelho. Não pode ter fé também sem o Evangelho. Romanos 10:17 está escrito, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Essa fé não é uma fé na fé, como alguns pregam aí, mas é a fé no Evangelho, né? Porque como está escrito, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho depende da pregação. Amém? Romanos 10:14. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Romanos 10:14. Está escrito aí, ó. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então o Evangelho depende de quê? Da pregação. Sem a pregação, as pessoas não vão ter acesso ao Evangelho. Em quarto lugar, a pregação depende do enviado, como diz aqui no versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Amém, irmãos? Então uma coisa depende da outra. Olhe bem, já a pregação depende do enviado. Como pregarão se não forem enviados? Já o enviado depende do chamado. Como é que ele vai ser enviado se não for chamado, né? Lá em João 15:16 está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos enviei, né? E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí a gente vê Abraão lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu hei de te mostrar. Aí a gente vê Deus chamando Moisés, né? Deus aparecendo para ele ali no meio da sarça, já quando ele estava com 80 anos de idade, enviando ele para que ele libertasse o seu povo ali das mãos de Faraó. Mas vemos Deus chamando profetas, como ele chamou Jeremias, e Jeremias disse: ah, Senhor, mas eu sou apenas uma criança. E o Senhor disse: não digas que tu és uma criança, porque aonde eu te enviar, tu irás. Louvado seja Deus. Então, o enviado depende do chamado. Já o chamado depende da obediência. Não podemos exercer o nosso chamado se não estivermos em obediência a Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, tem um texto aqui que é muito interessante. Quando Saul foi reprovado por Deus por
causa da sua desobediência. Aqui em 1 Samuel 15, 22, está escrito aqui, irmãos: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Saul era rei, mas Saul devia obediência a Deus através do profeta Samuel. Ele deveria ter feito, executado como Deus tinha mandado. Deus mandou acabar com todos os amalequitas e tudo que eles tinham, porque era uma pendência que os amalequitas tinham com Deus. Quando o povo cansado no deserto, eles aproveitaram do cansaço para atacar o povo, e Deus havia dito que exterminaria Amaleque da terra. Aí quando chegou no rei Saul, Deus estava usando Saul para cumprir a sua palavra, exercendo juízo contra os amalequitas. E o que foi que ele fez? Deixou o rei Agag vivo e o melhor das ovelhas. E aí quando Samuel chegou, ele executei a palavra do Senhor. Aí Samuel disse: que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Não, essas ovelhas aí, esse gado aí, foi o povo que escolheu o melhor para oferecer ao Senhor teu Deus. Ele disse: não, Deus não tem prazer em holocausto nem sacrifícios. Complementando de desobediência, Deus não pediu sacrifício, Deus pediu para você executar a palavra dele, e você não executou. Aí ele disse para ele que era melhor obedecer do que o sacrificar. Então o sacrifício é válido quando é feito com obediência, mas sacrifício sem obediência Deus não recebe, Deus não se agrada. Então o chamado depende da obediência. Você lembra de Jonas? Jonas mandou ele ir para onde? Para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Desobedeceu a Deus. Não foi o que aconteceu? Tempestade, pessoas que não deviam nada acabaram pagando, né? Pelos pecados de Jonas, e ele teve que ser lançado do navio, porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Deus, como é misericordioso, deu uma nova chance, e ele voltou novamente para executar a missão, e Deus foi glorificado ali naquele lugar. Então guarde no teu coração: se você tem um chamado de Deus, seja obediente. Aprenda a andar no caminho da obediência, e você vai ser feliz, e você vai crescer, e você vai estar no centro da vontade do Senhor. Em último lugar, a obediência depende da entrega. Amém, irmãos? Temos que nos entregar. Isaías capítulo 6, versículo 8, está escrito: depois da experiência que Isaías teve com Deus, a voz de Deus bradou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Louvado seja Deus. Então, para que você memorize, os sinais dependem da fé, a fé depende do Evangelho, o Evangelho depende da pregação, a pregação depende do enviado, o enviado depende do chamado, o chamado depende da obediência, e a obediência depende da entrega. Louvado seja Deus sempre. Vamos acreditar nos pontos principais do nosso estudo nessa noite sobre oração de sinais. Em primeiro lugar, Jesus disse: e esses sinais seguirão os que crerem. Qual é o primeiro sinal que ele disse aí? Expulsarão demônios. Esse é o primeiro sinal. Louvado seja Deus. Expulsar demônio, irmãos, não é de forma nenhuma algo que só o pastor da igreja deve fazer. Expulsar demônios é para aqueles que crerem. Se você é um crente que crê em Jesus, você pode expulsar demônio. Amém? Você pode expulsar, só depende de você crer. Você precisa crer, estar em comunhão com Deus, aí você pode então exercer a sua fé. Porque expulsar demônio é com autoridade e poder dado pelo Espírito Santo de Deus. A minha vida com Deus, desde o início da minha fé, que Deus tem me dado experiências nessa área. Porque logo quando eu me converti, eu comecei a orar a Deus para que Deus me usasse pela sua misericórdia para ajudar as pessoas que estavam passando por problemas espirituais. Então, nós já temos aí mais de 2 décadas de caminhada e de experiências com Deus nessa área. E eu quero dizer para os irmãos que estão aqui nessa noite: Deus quer que a sua
autoridade e poder para expulsar demônios. Os demônios não estão de férias, de maneira nenhuma, eles estão aí atuando. E por que a gente não vê em muitas igrejas essas manifestações? Será que é porque o inimigo agora deu uma trégua? Eu não vou mais atacar as pessoas, eu não vou mais atuar? Ou é porque a igreja deixou de buscar o poder de Deus? Ou é porque a igreja se acomodou, se acovardou e não está mais buscando o poder do Espírito Santo? Nós vamos vendo ao longo das Escrituras que Jesus Cristo, ele iniciou seu ministério fazendo isso. Nós vamos ver Jesus também na missão dos seus apóstolos, ele os capacitando para essa tarefa. Veja, se você quiser acompanhar aí, Mateus 10, versículo 1 e 8, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem. Mateus 10, primeiro. E para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Então Jesus capacitou os seus apóstolos para eles expulsarem demônios. Nós vamos ver em Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, versículo 19 é a segunda referência. Diz aí, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Isso aqui são classes demoníacas, irmãos. Tem demônios que são classificados como serpentes e como escorpiões. E toda a força do inimigo. Presta atenção que Jesus está falando aqui, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda, não é quase toda, é toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Nada vos fará dano algum. Eu me recordo que quando nós estávamos ali em Conquista fazendo um trabalho nas praças à noite, nós saíamos de 10 para 11 da noite, ficávamos até a madrugada levando o evangelho. Estava eu e a minha esposa, não sei se tinha mais um jovem naquele dia, e aí de repente eu pregando o evangelho ali na praça, chegou um rapaz, acho que ele estava drogado, e aquele rapaz ficou olhando para mim com aqueles olhos vermelhos, e eu vi a fúria de Satanás nos olhos daquele rapaz, e ele ficava igual um boi bravo, fungando e querendo me atacar, mas ele estava paralisado, ele não saía do lugar. De repente ele começou a dar piruleta e pegou uma lanceta, que era algo de uma grade, de um portão, daquelas grades, e ele tinha afiado a ponta, estava bem fininha, e ele com aquela lanceta na mão e veio assim na minha direção. Naquela hora eu olhei para ele, levantei a mão e disse: o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que não sei o que aconteceu ali, irmão, parece que desceu uma ralhada de fogo ali naquele rapaz, que ele foi para trás assim, parecia que eu tinha dado um empurrão. Ele foi para trás assim, saiu, correu, e dobrou a rua, dobrou a esquina e foi embora. Então Deus, ele nos capacita com poder para repreender toda a força do inimigo. Agora, já pensou se eu estivesse despreparado e eu corresse, eu poderia ter sido acometido ali, porque o inimigo, ele observa se a pessoa está com medo. Se a pessoa estiver com medo, ele faz bagunça. Se a pessoa estiver com medo, ele parte para cima. Mas se você estiver na ousadia do Espírito, pode ser a legião do inferno que for, vai ter que cair por terra em nome de Jesus, porque Ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, irmãos. Agora isso a gente tem que crer, tem que tomar posse dessa palavra. Louvado seja Deus para todo sempre. Tome posse dessa palavra que você está ouvindo nessa noite. Jesus disse: expulsarão os demônios. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Comece a orar para que você tenha poder, para que você receba poder. Vá buscando na oração, peça ao Senhor: Senhor, me dá poder para expulsar os demônios, me dá autoridade para expulsar os demônios, para repreender o mal, e Ele vai te dar. Jejum também, vai misturando oração com jejum, porque a Bíblia diz que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração.
Então vai orando e jejuando e Deus vai te capacitar. Daqui a pouco vai estar dando testemunho. Pastor, fui orar ali numa casa, mas quando eu levantei a mão, o fogo de Deus caiu ali e os demônios caíram por terra e vidas foram libertas. E o nome do Senhor vai ser glorificado e tua fé vai aumentar. Porque é uma alegria tão grande, irmãos, quando Deus nos usa e a gente vê pessoas libertas, como aquele casal que estava debaixo do viaduto, eu nunca me esqueço. E ali, de repente, aquele homem foi para a praça para pedir um cigarro. E a gente estava ali fazendo um trabalho de evangelização. Aí, de repente, ele chegou próximo da gente e veio pedir fósforo, alguma coisa assim. Quando eu levantei a mão e orei, ele caiu endemoniado na praça e começou a rolar. E rolava ali naquela praça. E quando os demônios saíram da vida dele, ele levantou e começou a pular igual uma criança, com aquela alegria. Moço, que alegria, que peso que saiu da minha vida, que peso que saiu da minha vida. Oh, ficou naquela alegria, naquela felicidade. Eu falei, você mora onde? Ele disse, eu não moro, nós estamos ali debaixo do viaduto. Estamos ali debaixo do viaduto. Se eu não me engano, ele até desviado da igreja. Minha mulher está doente e eu vim aqui para fumar e de repente encontrei vocês aqui. A gente foi lá, olha, eu orei pela esposa dele, Deus curou instantaneamente daquela febre. A gente morava um pouco perto, disse, vamos em casa, eles estavam sem comer. E aí nós ajeitamos alguma coisa para eles, minha esposa arrumou coberta, alguma coisa para eles, e levamos para lá. E no dia seguinte eu fui fazer culto com eles lá debaixo do viaduto. E para a glória de Deus consegui uma casa de recuperação, levei eles para lá, e Deus fez uma obra grande na vida daquele casal. Então, irmãos, Deus quer usar a igreja, Deus quer usar a sua vida, as nossas vidas. Busque esse poder do alto. Qual é o segundo sinal? Temos que correr por causa do tempo. Falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busca, meu irmão. Busca com todas as tuas forças. Busca como prioridade. Insista com Deus para você receber, porque é maravilhoso. Quando você viver essa experiência, você vai me dizer, pastor, há mais tempo, como é bom, como é gostoso quando você é batizado com o Espírito Santo e começa a falar novas línguas. Isso foi o que eu aprendi, é o que eu ensino. Tem uma linha teológica que ensina que todo mundo já é batizado com o Espírito Santo, mas isso não é o que a Bíblia diz. Quando a gente analisa o texto bíblico, nós vamos ver que a língua estranha inicial, ela vem como sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Onde está isso? Eu vou te dar os textos. Atos capítulo 2, versículo 4. É o primeiro texto que comprova isso. Diz aí em Atos 2, 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em quê? Em outras línguas. Então até aqueles não falavam em línguas, mas depois que foram batizados ou cheios do Espírito, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Segundo testemunho bíblico que eu vou te dar, Atos 10, vai para o capítulo 10, versículo 44 a seguir, diz assim, Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Como foi que eles viram que evidenciou isso? Aí aqui explica. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aqui já era o suficiente, porque segundo a teologia, 2 textos já dão base para uma doutrina, amém? 2 textos já são prova suficiente para a comprovação de uma doutrina. Mas ainda temos um terceiro texto, Atos capítulo 19. Vamos ver mais uma experiência semelhante. Atos 19, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós
nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, Paulo batizou eles novamente, agora no batismo do Senhor Jesus. Aí após o batismo, olha o que aconteceu: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. O que foi que aconteceu? Falavam línguas e profetizavam. Mas bem, irmão, podemos bater o martelo? Línguas estranhas, sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Só que as línguas, elas podem vir também sobre a tua vida como dom do Espírito Santo. Tem pessoas, por exemplo, que foi batizado com o Espírito Santo e fica só naquela língua a vida toda. Não há uma evolução, porque ela recebeu a língua como sinal do batismo, mas ela não buscou o dom de variedade de línguas. Tem a língua como sinal e tem a língua também como dom do Espírito Santo. Está aí em 1 Coríntios, no capítulo 12, vamos ver aí, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. 1 Coríntios 12, 10 diz assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas. Então você pode, além de falar a língua estranha, no dia que for batizado com o Espírito, também receber o dom de variedade de línguas. Louvado seja Deus. É algo sobrenatural, é algo que ninguém pode ensinar. Infelizmente tem uns infelizes aí na internet dando até curso de língua estranha. Nossa irmã Tina falou de curso aqui. Tem gente aí dando curso de língua estranha. Pensa num negócio desse, irmão. Os camaradas ensinando a falar língua estranha. Isso já dá para ver que é coisa do cão, né? Que é coisa da carne, porque não existe ensinamento para línguas estranhas. É o Espírito Santo que dá. É o Espírito Santo que compartilha segundo a vontade dele. Louvado seja Deus. E nós vemos então, queridos, que as línguas estranhas, elas têm um objetivo, elas têm um propósito. As línguas estranhas, elas tanto servem para edificação da própria pessoa, como servem para edificação da igreja. Nós vamos ver isso na palavra. As línguas não é para a pessoa simplesmente ficar falando. Tem pessoas aí que ficam até brincando com isso, andando na rua e brincando. Tem comediantes fazendo piada com língua estranha. Isso eu não admito. Língua estranha é coisa séria, é coisa santa. Não é para ninguém ficar brincando com isso. Então nós vemos aqui que o propósito das línguas estranhas é para edificação própria e para edificação da igreja. Vamos ver aqui Judas, que está pertinho de Apocalipse, que tem apenas um capítulo. Judas capítulo 1, né? No versículo 20, Judas 1:20, diz aqui, ó: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, fazendo o quê? Orando no Espírito Santo. Irmãos, orar no Espírito Santo é orar em línguas. Aí antigamente, quando as pessoas tinham uma oportunidade na igreja que a gente fazia parte, aí geralmente as pessoas usavam isso até como chavão. Irmãos, enquanto eu vou aqui cantar ou ler aqui a palavra, os irmãos ficam aí orando em espírito. Os irmãos faziam assim, fazia igual o budismo, ficava ali de cabeça dada. Orar em espírito não é isso, não é a pessoa mentalizar uma oração. Orar em espírito é orar em línguas, porque línguas estranhas é a linguagem do Espírito Santo de nosso Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Outra referência, 1 Coríntios capítulo 14. Vamos voltar aqui para Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz assim: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Então, quando você fala em línguas, na tua oração,
no particular, no monte, ou lá no teu quarto, naquele lugar que você gosta de ficar sós com Deus, ali aquelas línguas que tu estás falando está edificando ao teu espírito. Nem você entende o que está falando, mas é uma linguagem perfeita, sabia, irmãos? E quando a gente está orando em línguas, a gente está fazendo a oração perfeita, porque você está orando na linguagem do Espírito de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E você está sendo edificado através disso aí. Porém, quando a língua estranha ela é acompanhada de interpretação, aí já traz edificação para a igreja. O dom de variedade de línguas junto com a interpretação equivale ao dom de profecia. É a mesma coisa de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, vamos ver aí, versículo 5, olha o que diz aí: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? O que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Porque você só recebe edificação quando você entende a mensagem que está sendo entregue em línguas estranhas. Se alguém lhe parar e começar a falar língua estranha na sua frente e não dizer nada em português, tu vai sair dali o quê? Sem entender nada, sem compreender nada, porque você não compreende esse idioma, porque esse idioma é um idioma do céu. A Bíblia diz que quem fala língua estranha fala a Deus e não aos homens. Daí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz assim, ó: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmão, vou dizer algo aqui para te incentivar a você ser batizado com o Espírito Santo. Quem é batizado a buscar o renovo constante. Quando tu está orando em línguas, é a mesma coisa que tu está cochichando nos ouvidos de Deus. Aleluia. É uma oração que vai direta do teu espírito para o Espírito de Deus, para o coração de Deus. Os anjos não entendem o que tu estás falando, o inimigo também não entende o que tu estás falando, porque tu estás falando de mistérios. Aleluia. É uma linguagem do filho para com o seu pai. Então, se você não é batizado, busque, meu irmão, porque o batismo com o Espírito Santo é para você. Diga para o seu irmão: você já é batizado, receba o renovo. Se não é batizado, busque o batismo, porque é para você. Louvado seja Deus para todo sempre. Essa promessa é para você, essa promessa é para a igreja, e nós vamos ficar batendo nessa tecla aqui na Sarça, porque a Sarça só está ardendo pelo fogo do Espírito Santo em nossas vidas e em nossos corações. Louvado seja Deus para todo sempre. Quando eu aceitei Jesus, queridos, nos primeiros 2 meses, a minha insistência foi essa, a minha oração era essa. Eu disse para Jesus: Jesus, eu não quero saber de namoro agora, eu não quero saber de nada desse mundo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Enquanto eu não for cheio do Espírito Santo, eu não quero saber de namoro. Foi 2 meses de oração e jejum, e eu insistia. Era de manhã, era de tarde, era de madrugada, no trabalho, nas horas vagas, sabe para onde eu corria para o banheiro e ficava escondido no banheiro orando: Jesus, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. De madrugada, quantas madrugadas ali: Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Quando tinha campanha na igreja de batismo, eu estava lá na fila. Um era batizado, outro era batizado, eu saía de lá: meu Deus, por que eu não recebi ainda? Mas insistindo, e insistindo. Quando foi um dia, aquele fogo desceu, mas ainda não aconteceu. Aí o dirigente olhou para mim e disse: irmão, não fica triste não, tu não foi batizado hoje, mas tu foi sapecado. Pelo menos tu foi sapecado pelo fogo. Aí eu disse: eita glória, o fogo está chegando perto, né? Eu sei que por 2 meses de oração e de jejum, de insistência, o Senhor me batizou. Louvado seja Deus para todo sempre. Então insista, faça disso uma prioridade. Seja aquele crente, persistente, perseverante. Aí vai se cumprir na tua vida, porque Jesus disse assim, pede e recebereis. Batei, aí não, pedi e recebereis. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele disse ali 3 níveis de oração: aquele que pede, aquele que vai além do pedido, ele vai buscar,
e aquele que vai além de buscar, ele vai bater na porta. Eu só saio da porta quando a porta se abrir. Louvado seja Deus. E Deus vai operar na tua vida, e você vai ser um crente cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, queridos, a língua estranha é uma linguagem espiritual, dirigida a Deus ou dirigida ao ser humano através da profecia. Vamos para o terceiro sinal que Deus quer que se cumpra na sua igreja. Pegarão em serpentes. Vamos para Êxodo capítulo 4, para a gente entender isso aqui. Êxodo capítulo 4, vejamos o que está escrito aqui na palavra de Deus. Êxodo 4. Já encontraram? Quem não encontrou, escute a palavra. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Irmãos, isso aqui tem um mistério aqui nesse texto. Logo no chamado de Moisés, um dos sinais que Deus deu, porque o outro foi ele colocar a mão no seio e a mão ficou leprosa. Depois, quando ele tirava a mão estava leprosa. Quando ele colocava a mão de novo, a mão voltava a ser sadia. Deus deu esses sinais para Moisés chegar diante dos filhos de Israel. Agora, esse primeiro sinal que ele deu, tem um mistério aqui, sabe por quê, irmãos? O Egito era cheio de idolatria, e a maior idolatria do Egito era a serpente. O faraó possuía na sua cabeça, no meio da sua mitra, tinha uma serpente na cabeça de faraó. Aquela serpente tinha 2 olhos de rubis que eles colocaram. Ali era o símbolo da possessão de Satanás ali no Egito. É por isso que Deus deu esse sinal para Moisés. Eles acreditam no Deus serpente, eles são dominados pelo Deus serpente, mas eu estou te dando, Moisés, poder, eu estou te dando autoridade para pegar a serpente pela cauda. Louvado seja Deus. Então, quando Moisés chega no Egito, ele chega com autoridade sobre o Deus do Egito, sobre a serpente do Egito, porque Moisés estava agora com aquele principado seguro nas suas mãos. Aquele inimigo não fazia o que queria lá, porque Moisés tinha autoridade para pegar aquela serpente. Louvado seja Deus. E ele entrou com essa autoridade, ele entrou com esse poder ali no Egito. Você lembra que quando Arão jogou a vara, que transformou-se em serpente, os magos do Egito conseguiram fazer também, não fizeram? Eles não conseguiram fazer esse sinal, jogaram as suas varas que também viraram em serpentes. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? A serpente de Moisés engoliu a serpente dos magos do Egito, porque Deus estava dizendo, aleluia, louvado seja Deus. O que é que Deus estava dizendo ali? Eu sou Deus sobre todos os deuses, eu sou o maior, eu sou o superior. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Então, quando Jesus diz aqui, pegarão os serpentes, irmãos, isso significa que você, em oração, em consagração, você pode receber poder e autoridade para neutralizar e dominar os principados e potestades demoníacas. Deus quer que você receba esse poder, essa autoridade para dominar principados e potestades demoníacas. Você tem que crer e se levantar. Você está vendo que algo está estranho na tua casa, na vida do marido, na vida do filho, no teu ambiente de trabalho. Tu está percebendo algo estranho? Deve ter alguma atuação demoníaca ali para te atingir. E o que é que tu tem que fazer? Descer na presença de Deus. Não vá resolver na carne, não vá resolver na língua, não vá resolver na força do teu braço, porque tudo que Satanás quer é que você desça para o nível da carne. Se você descer para o nível da carne, você vai ser derrotado.
no nível do Espírito, louvado seja Deus. Pega essa serpente pela cauda e comece a guerrear, e comece a lançar a palavra profética, e comece a desarmar o inimigo, e o inimigo vai cair por terra. Aleluia, Deus. Irmão, Jesus falou que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você não pode guerrear no nível da carne, porque você vai perder a batalha. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue. A nossa batalha é contra o quê? Principados e potestades. Você tem que entender, se você é uma mulher, é um homem que teme a Deus e que gosta ou seja, de fazer a coisa certa, é um homem ou uma mulher temente, o inimigo vai se levantar contra você. Não fique pensando que o diabo vai ficar olhando para você e vai te deixar em paz. Ele não vai te deixar em paz. Ele vai se levantar contra você. Ele vai querer te parar. Irmãos, a minha vida é travada de batalha. É travada de batalha. Ontem eu fiz uma viagem para Petrolândia. Deus preparou uma viagem, através do aplicativo que eu estou trabalhando. Fui levar uma pessoa de Petrolândia. Foi mais de 500 quilômetros de volta. Voltei cansado. Pense no cansado. Estava cansado. Mas quando foi lá para 1h da manhã, eu acordei. Eu senti que eu precisava me levantar. Eu senti que eu precisava guerrear. E ali eu fui buscar o Senhor, pela misericórdia de Deus, até às 4h da manhã, ali na presença de Deus, guerreando, preparando o estudo, preparando a palavra, Deus ministrando no meu coração. Se eu ficasse na cama, alguma coisa ruim o inimigo ia fazer. Mas quando o Senhor te dá um toque, uma direção, seja sensível ao Espírito Santo, não fique, mas eu tenho que acordar cedo da manhã, mas eu tenho que trabalhar. Irmão, você não vive na carne. Você tem que entender que nós vivemos no Espírito. Nós temos que entender que isso aqui não é nada. Isso aqui tudo vai ficar. Tudo é passageiro. Se der para trabalhar, trabalha. Se não der para trabalhar, não se importa, não se preocupe. Mas quando o Senhor te tocar, guerreia. Levanta-te, porque Deus quer fazer algo através de você. Deus quer dar um livramento a alguém da tua casa. Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer te revelar algo. Mas se a gente se acomodar, aí a gente perde a bênção. A gente perde a bênção, irmãos. Então se levanta, se coloca na brecha, como a palavra de Deus diz, e Deus vai te dar vitória, e Deus vai te abençoar, e Deus vai operar na tua vida. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Então Deus está falando com você aqui nessa noite. Pegarão na serpente. Não fique correndo da serpente igual Moisés. Moisés ficou fugindo da serpente, não foi? Ficou fugindo, correndo da serpente. É o que você está fazendo, correndo desse problema, correndo dessa luta, achando que você vai ter vitória. Não corra, não fuja, não arrede o pé, se coloca na posição, louvado seja Deus, e diz: Satanás, em nome de Jesus Cristo Nazareno, você não tem poder sobre a minha casa, você não tem poder sobre o meu trabalho, você não tem poder, você vai cair por terra, e ele vai ter que sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos, se coloca na posição. Ele disse: pegarão na serpente. Ele não está falando de cobra natural, ele está falando de algo espiritual. Louvado seja Deus. Continuando, quarto sinal: se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso aqui fala sobre imunidade espiritual. Oh glória, aleluia, imunidade espiritual. Sempre que você orar, apresenta a Deus o teu corpo, apresenta a Deus tua alma, apresenta a Deus o teu ser. Meu irmão, minha irmã, não tenha pressa para comer. Tem gente que já acorda, parece que dormiu amarrado, né? É aquele desespero para comer logo, e às vezes esquece até de apresentar o pão, de apresentar o alimento ao Senhor para se alimentar. Aprenda a orar antes de você tomar qualquer refeição. Até uma bala que alguém te der, seja sábia, seja sábio. Você não sabe a intenção daquela pessoa. Aquela pessoa pode ter feito uma simpatia, algo para te atingir, algo para atacar você, porque tem inveja de você. Aí você pega aquilo e já bota na boca sem oração, e você pode ser acometido por algo mal. Mas se você aprender a orar antes de tomar qualquer refeição, lá em casa a gente tem um costume já de nós de muito tempo. Quando a gente compra qualquer coisa no mercado, coloca na mesa, está aqui minha mulher e meus filhos como testemunha, e ali eu chamo ela e os meninos: vamos orar aqui pelas compras. E ali estendemos as mãos, seja pouco, seja muito, que Deus nos deu. Vamos orar
orar, vamos pedir para Deus abençoar. E ali nós consagramos aqueles alimentos antes de colocar lá. Ó Deus, abençoa, consagra. Se porventura houve alguma consagração desses alimentos, alguma entidade está quebrada aqui em nome de Jesus, vai ser abençoada agora na nossa casa, para a nossa saúde. E isso, irmãos, Deus traz livramento para a nossa vida quando a gente age assim, quando a gente age dessa forma. Trabalhou, recebeu o teu dinheiro, apresenta a Deus, Pai, está aqui. Aqui é fruto do meu trabalho, não sabe, porque passa de mão em mão, né? Vai que pessoas usaram aquele dinheiro para matar, tem sangue ali naquele dinheiro, você não sabe de onde veio, né? Mas quando chega na tua mão, passa a ser abençoado, porque é fruto do teu trabalho. Está aqui, Pai, o fruto do meu trabalho. Abençoa, Senhor. Eu consagro a Ti, eu peço a Tua bênção, multiplica, e Deus vai abençoar a tua vida em tudo aquilo que Tu fizer. Viva em oração, ande em oração, e tua vida vai ser uma vida abençoada. Então, quando ele fala se beber alguma coisa mortífera, fala de imunidade espiritual. Sabe, irmãos, algo que nos dá uma imunidade espiritual muito forte? Santa Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Quando o crente toma a ceia em comunhão com Deus, quando o crente toma a ceia com entendimento e com temor, ele passa a ter uma imunidade espiritual. Porque a ceia do Senhor nos faz um com o Senhor. A gente passa a ser um com Ele quando se alimenta dele. Louvado seja Deus. Aqui em 1 Coríntios, vamos ler o texto. No capítulo 11, que é o texto que a gente sempre costuma ler na ceia. Vamos ver o que está escrito aqui. Glórias a Jesus. Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26, diz aqui, ó: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê? Condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o que diz no 30, isso aqui é forte. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A Bíblia está dizendo: examina a você mesmo, julga a si mesmo. Não queira examinar a vida do outro, não queira julgar o outro, não queira dizer quem pode ou quem não pode tomar a ceia, mas se preocupa com você mesmo. Se esse dia é um dia de reflexão, de autorreflexão, é um dia de introspecção, quando você vai participar da mesa do Senhor, você tem que esquecer de todo mundo. Se você é casado, esquece de marido, esquece de filho, esquece de vizinho, esquece de todo mundo, irmão. É um momento único, é um momento teu, é tu e Deus. Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não estou digno, eu falhei, eu pequei, eu poderia ter feito mais para ti, não fiz, eu me acovardei, eu, ó Senhor, entristeci o teu espírito, mas eu estou aqui arrependido diante de ti, pedindo teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia, porque eu não posso viver sem a tua presença, sem a tua comunhão. Faz como Davi, dá um grito, diz: Senhor, ó Deus, se tu quiser me corrigir, me corrija, meu Pai, mas não me lance fora da tua presença e nunca retire de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Glória a Deus. E Deus vai te receber, e Deus vai te abençoar pela tua humilhação, pelo teu reconhecimento. Deus vai te lavar e você vai se fortalecer. Porque se acontece o oposto aqui, para quem toma em pecado, indigno, vai acontecer o que na vida de quem toma digno? Saúde e livramento e força espiritual vai vir sobre a sua vida. Se tem gente fraca porque está tomando indigno, quem está tomando dignamente vai ficar o quê? Forte. Se tem gente doente porque está tomando indigno, quem está tomando dignamente vai ficar o quê? Sadio. E se tem gente morrendo porque está tomando indigno, quem está tomando digno vai receber o quê? Vida.
livramento, longevidade da parte do Senhor. Amém, queridos? Por último, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se eu fosse dar testemunho aqui de quantas pessoas eu já precisei Jesus curar, nós ficaríamos aqui muitas e muitas horas. Eu creio na cura divina, irmãos. Eu prego a cura. Os dias que nós vivemos são maus. Os dias que nós vivemos está se tornando até raro e até difícil. A gente vê testemunho de cura com nossa irmã testemunho aqui. Louvado seja Deus. Mas creia na cura divina, porque a cura divina é bíblica. Era isso que Jesus fazia no ministério dele. Veja aí Mateus. Louvado seja Deus. Mateus, deixa eu ver o versículo aqui. O ministério de Jesus se resumia nessas coisas. Glórias a Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 23, olha o que diz aí, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia. Eu vou ler devagar aqui para você entender. E o que era que Jesus fazia? Olhe bem, primeiro, ensinando. Então a igreja de Jesus tem que ter ensino. Ensino fazia parte do ministério de Jesus. Nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então Jesus ensinava e Jesus pregava. Não pode faltar ensino e pregação genuína do evangelho na igreja de Jesus, mas não parava nisso. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Continuando. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E eu te pergunto, a cura cessou? Não existe mais cura nos dias atuais? Vamos ver o que Jesus falou aqui. João capítulo 14. Abra sua Bíblia aí. João capítulo 14, versículo 12 e 13. Olha o que diz aí, irmão. Isso aqui é muito forte. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará. Está escrito assim na tua Bíblia? Está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha o 15, o 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Então, se nós não estamos vivendo isso aqui, a falha está em quem? Está em nós ou na palavra? Ele não disse que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço? E ainda falar maiores? Entendendo, fazendo uma exegese correta desse texto, eu não entendo que esse maiores do que essas não significa na qualidade, porque ninguém vai superar Jesus. O que Jesus fazia era instantâneo. Estava o camarada cego aquele, liberava a palavra, eu tocava e enxergava na hora, né? A pessoa estava leprosa aqui, ele liberava a palavra e na hora a lepra instantaneamente desaparecia. Um Lázaro, depois de 4 dias, ele chega lá, Lázaro vem para fora e Lázaro sai. Ninguém vai superar Jesus na qualidade do que ele faz. Mas quando ele fala de maiores, eu entendo que é na quantidade, porque ele disse: eu vou para o Pai e eu vou ficar de lá, ó, intercedendo por vocês. Eu vou ficar de lá mandando, liberando o poder sobre a vida de vocês, para que vocês façam as obras do meu Pai. É para quê? Para o vaso se achar, para o vaso, né, se considerar agora o Todo-Poderoso? É para isso? Não. É para que o Pai seja glorificado através do Filho. Pelo contrário, quanto mais você for usado por Deus, mais se humilha diante de Deus, mais pede a Ele um coração humilde, mais pede a Ele um coração
oração simples para você não se envergonhar. Paulo, que foi o maior dos apóstolos, recebeu o que, queridos? Um espinho na carne. Para quê? Para não se exaltar. Para não se exaltar, Deus colocou um espinho nele. E ele orou, Deus, por 3 dias consecutivos. E Jesus falou o que para ele? A minha graça te basta. Fica, Paulo, com um espinhozinho aí, para que você não venha perder a minha graça sobre a tua vida. Louvado seja Deus. É para a gente entender que tudo que a gente fizer é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Você recebeu a palavra, meu irmão? Você entendeu a palavra nessa noite? Depois você, quando tiver um tempinho, assista de novo, para você recapitular as coisas que você tem ouvido aqui essa noite, para que fiquem memorizadas no teu coração. Busca da parte de Deus ser usado nos sinais. Está faltando os sinais. Muitos se acovardaram, muitos caíram pelo caminho. Muitos não estão querendo saber disso não, irmão, porque isso tem um preço. Tem um preço de oração, de jejum, de aflição, de perseguição, de levante do inimigo. Muitos já desistiram desse caminho. Muitos estão querendo viver uma vida light. É um evangelho light, né? É aquelas reuniões frias, aqueles cultos, tá entendendo? Sem oração, né? Não precisa disso não, isso já foi no passado, Jesus já pagou o preço. Eu agora, só vou ficar numa rede balançando, tomando Coca-Cola, porque Jesus já pagou o preço por eu, queridos. A igreja de Cristo tem que seguir as pisadas do Mestre. Ele disse que esses sinais seguirão os que creem. Tem muita gente morrendo, tem muita gente atormentada aí fora, tem muita gente precisando de crente cheio do Espírito Santo para ser liberto de doenças, de demônios, de tantos males que estão atingindo a humanidade, e nós precisamos nos levantar. Se você está aqui essa noite, o Espírito Santo falou com você, se levanta, meu irmão, se levanta, minha irmã, se coloca na posição. Não importa se o inimigo vai se levantar contra você, não importa se vai ter perseguição. O que importa é que você vai estar no centro da vontade de Deus, e o céu vai ser povoado. Louvado seja Deus, e vidas vão ser libertas pelo poder de Deus. Levanta as tuas mãos. Você que tem desejo no teu coração, você que recebeu essa palavra, você que assiste essa mensagem de casa e que porventura vai assistir depois e foi tocado pelo Espírito Santo para se colocar na brecha. Deus está levantando guerreiros da última hora para se colocar na posição, para pregar o Evangelho acompanhado de sinais. Se você tem esse desejo, ore comigo agora, porque quem capacita é Deus, quem reveste é Deus, quem levanta é Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus. Diga comigo: meu Deus, eu me coloco diante da tua face neste momento, diante da tua palavra. Eu repito agora as palavras do teu servo Abacuque, quando ele disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. A notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor meu Deus, a tua palavra é viva, é eficaz, é para hoje, é para amanhã. A tua palavra, ela não perde o poder, a validade, porque é palavra viva, é palavra do céu, é palavra de um Deus santo, que não pode falhar, que não muda, que é imutável. Eu me coloco agora diante de ti para receber poder, para fazer a diferença nessa terra. Meu Deus, tua palavra diz: esses sinais seguirão os que crerem em teu nome, em teu nome, em teu nome, expulsarão demônios. Ó Senhor, me reveste agora de poder para expulsar demônios. Tu disse, Senhor, em teu nome falarão novas línguas. Me batiza com teu Espírito e com fogo. Me renova todos os dias para que eu venha receber variedade de línguas, interpretação para edificar o meu espírito, para edificar a tua igreja. Ó Senhor, a tua palavra diz, Senhor, se beberem alguma coisa mortífera, não
serpentes. Nesse momento eu coloco diante de ti as serpentes que tem, Senhor, trazido tormento para o meu caminho. Eu não, Pai, eu me coloco agora na posição de guerreiro. Você sabe qual é a área que a serpente tem tentado te amarrar e te prender. Pega agora essa serpente pela cauda. Pega pela cauda agora em nome de Jesus. Pega pela cauda agora em nome de Jesus. Essa serpente não vai cantar de galo na tua casa, não vai cantar de galo no teu trabalho, não vai cantar de galo na tua vida, não, meu irmão, minha irmã. Essa serpente do inferno não vai te levar para o pecado, não vai te levar para aquela vida miserável que tu vivia antigamente. Tu não vai ser mais cativo nem cativo. Essa serpente do inferno da depressão, essa serpente do vício, em nome de Jesus, essa serpente da fraqueza, da frieza espiritual, do nervosismo, da falta de equilíbrio, da falta de amor, da falta de perdão. Pega essa serpente pela cauda nessa noite em nome de Jesus. Ele está aqui, irmão. Eu sinto o poder dele, eu sinto a graça dele, eu sinto a autoridade dele. Se tu é batizado com o Espírito, fala línguas estranhas, fala a linguagem espiritual. Pega essa serpente nesta noite, pega essa serpente pela cauda, em nome de Jesus Cristo. Coloca ela no lugar certo. Você é ungido, você é ungida. O pecado não vai te seduzir, porque você é do céu. Você não é um dono de carne que vai acontecer, não. Você é um vaso de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O inimigo quer te sujar, o inimigo quer macular tua alma. Pega essa serpente da sedução nessa noite, pega essa serpente do adultério nessa noite, pega essa serpente da luxúria nessa noite. Decalabandarabacai, decalabandarabacai, decalabandarabacai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Meu Deus, ele já tomou essa casa, ele já tomou essa casa pela sua unção nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Em nome de Jesus, o Senhor te diz: levanta-te, pega essa serpente, levanta-te, não se acovarde. Essa serpente do vício que diz para você que você não vai conseguir largar esse vício, é mentira de Satanás. Pega esse demônio pelo rabo e diz: você não vai continuar, você não vai continuar na minha vida, porque a minha vida pertence ao céu. Você não vai continuar. Essa serpente do endividamento, você não consegue sair dessa situação. Paga uma hoje, até outra amanhã, e é uma vida de cativeiro. Em nome de Jesus, pega pela cauda. Principalmente se você é dizimista e ofertante da casa de Deus, você tem promessa pela palavra. Pega pela cauda e diga em nome de Jesus: a partir de hoje eu vou ter para emprestar e não para tomar emprestado. Eu vou ter para ajudar o necessitado e não para pedir. Eu vou ter para abençoar a obra de Deus. Eu vou ter em abundância e em fartura, em nome de Jesus. Essa serpente que está dizendo que o teu casamento acabou, que o teu casamento não tem jeito, pega essa serpente pela cauda nessa noite e diga para ele: Satanás, a palavra de Deus diz que o que Deus uniu não separe o homem. Você não vai conseguir trazer essa tragédia para a minha vida, porque eu te pego pela cauda nessa noite e eu te digo: sai do meu casamento, vai embora, em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando aqui nessa noite. O Espírito Santo está trazendo revelação. Essa serpente que tem atuado na vida dos teus filhos e você não tem conseguido mais ter controle, você já perdeu o controle. Pega essa serpente nessa noite pela cauda. Essa serpente que tem dominado nos vícios, nos jogos e em tantas coisas mundanas, e você não tem mais controle e você está preocupado com teu filho. Pega pela cauda
repente e diz: a partir de hoje tu vai sair, tu não vai continuar, porque quem manda na minha casa é o céu, é o Deus Todo-Poderoso. Oh glória, oh glória. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Diga: Deus, aqui estão minhas mãos. Santifica, purifica, coloca fogo nessas mãos para queimar toda doença, toda enfermidade, todo mal. Não vai resistir por causa do teu poder, da cura divina sobre as minhas mãos. Eu vou orar pelos enfermos e eles vão ser curados em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte para ele. Aleluia. Oh glória.